Eu sou servo missionário Roberto, missionário católico. As igrejas fundadores homens falam que nós católicos temos costumes pagãos como acender vela, acender incenso e fala que o manto sagrado, as vestes sagradas de sacerdote é profana também, mas vela, incenso, sacrifício é costume da igreja. Magistério, tradição, magistério, sagrada escritura. A igreja tem que seguir a tradição. Desde lá dos primeiros cristãos. Para provar isso aqui, que a igreja primitiva tinha vela, tinha incenso, tinha sacrifício, tinha obrações. Olha só que interessante. Se abre no livro de Malaquias 1:11, ó. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferecem ao meu nome, incenso, sacrifício, obrações puras. Sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. É isso que a igreja venera e segue a tradição. Porque vai surgir uma geração que vai adorar o Senhor, vai oferecer incenso, sacrifício, obrações, e o sacrifício de Cristo será atualizado todos os dias. Aqui no Brasil está de dia, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Escureceu aqui no Brasil, lá no Japão está dia, já está fazendo uma atualização do sacrifício de Cristo. Estados Unidos, América, Argentina, Itália, Alemanha, porque a igreja é uma igreja só. Uma só igreja. Jeremias 33, olha só, temos isso aqui, ó. O Senhor Deus falando, olha só que interessante, ó. Porque 17, 18, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendente ao sacerdote e os levitas, para oferecer holocaustos, queimar as oferendas e celebrar sacrifício cotidiano. É isso que as igrejas protestantes não têm. Atualização do sacrifício vivo de Cristo, que é o sangue e o corpo, a hóstia, a eucarística. E irá ser atualizado como? Com vela, com incenso, com obrações e sacerdote. Como era lá no Primeiro Testamento, os levitas que faziam a consagração, que fazia a Santa Missa ali. Que um porta-voz, Moisés, só tem um porta-voz. No Velho Testamento era Moisés, sacerdote Arão, irmão de Moisés. Moisés morre, Josué sucede o seu lugar. E sacerdote Arão morre, seu filho sucede o seu lugar. Que Apocalipse também vai dizer, Apocalipse 1, ó. Você vai conhecer a verdadeira igreja de Cristo, onde tem incenso, onde tem orações, onde tem sacerdote. Que o próprio Cristo, ele se manifesta no altar, onde tem os 7 candelabros. Como vai dizer aqui Apocalipse, ó. A visão inicial. O profeta, o apóstolo João, teve a visão da igreja celestial, que é semelhante à igreja da terra. Colossenses 18, Cristo é o fundador da igreja. Tem que seguir traço da igreja celestial. Apocalipse 1, 12. Voltei-me para saber que vós falava comigo, tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas túnicas até aos pés, cingido o peito por cinto de ouro. Quem é? Jesus Cristo, fazendo ali no altar diante dos 7 candelabros, que é a 7 igreja. Ao 20, ó. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vi na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são a igreja, 7 igrejas, e os 7 candelabros, os 7 igrejas. Olha só. Por isso que a igreja católica segue esse costume, porque a igreja fundador, Cristo, tem que seguir a analogia como lá do primeiro Velho Testamento. Olha só que interessante. Se você abre ali em Êxodo, você vai ver como era a primeira igreja primitiva.
Êxodo 25, 31, ó. Êxodo 26, 1, ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Êxodo 27, 1, ó. Ao altar dos holocaustos, Êxodo 27, 20, o óleo para a lâmpada, Êxodo 28, as vestes sacerdotais, o eufode, Êxodo 28, 6, peitoral do sacerdote, Êxodo 28, 18. Olha só, tem toda, a igreja segue toda essa analogia. Êxodo 28, 31, manto sagrado que os pastores falam que é profano, é costume que a igreja tem o sacerdote vestido com as vestes sacerdotal, lembrando a tradição dos sacerdotes levitas. A consagração do sacerdote tem uma consagração, só quem fazia a consagração era sacerdote, quem fazia a purificação do pecado era sacerdote. Por pastoreio, Moisés. Um pastoreio, um porta-voz. O altar dos perfumes, a bacia de bronze, o óleo da unção, ó, Êxodo 30, versículo 17, ó, incenso, ó, a igreja tinha incenso, ó, Êxodo 30, 34, os operários do tabernáculo, Êxodo 31. A igreja segue tudo isso. Tudo isso. Porque a igreja quem fundou foi o próprio Cristo. Tabernáculo, Deus deu a revelação por Moisés ali no meio dos dois querubins, Êxodo 25, 22, falava, Deus sentava sobre os dois querubins e dava a ordem para Moisés. E foi pessoas cheias do Espírito Santo que fez os tabernáculos, que desenhou a Arca da Aliança, os querubins, homens cheios do Espírito Santo, Êxodo 36. Dotado da inteligência de Deus. Aí esses pastores, esses mestres que fundam a sua igreja, tiram toda a tradução, e a Bíblia também é tradição da igreja, que é degrinir a nossa fé. Mas oração repetida tem, o próprio Cristo fez oração repetida em Mateus 26, 44. Que a nova geração é sacerdotes, Cristo sacerdote santo, não vai dizer Hebreus, e os sucessores, porta-voz de Cristo é Pedro, porque quando Cristo vai para a sua assunção, deixa um porta-voz na terra, como lá no Velho Testamento, que era Moisés. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas cordeiras, Pedro, apacenta minhas ovelhas, em João 21, do 15 a 17. Entanto, em Aliados Apóstolos, 15, 7, ali está tendo uma contenda. Bispo de Jerusalém, Tiago. A voz de Tiago não prevaleceu, porque quem era o pastoreio de Tiago era Pedro. Para você entender. Seguia a tradição lá do Velho Testamento. Um templo cheio de imagem em 1 Reis 6. Tabernáculo tinha imagem. Tinha os véus do tabernáculo, Êxodo 26, 1, tinha querubins. O manto sagrado do sacerdote tinha querubins desenhados. Tinha incenso, tinha vela, tinha candelabro, tinha imagem do seu servo, que é a Arca da Aliança, 2 varão, 2 anjos, Êxodo 25, 18. Agora, quem não lê Bíblia, quem não tem interesse de conhecer a história dos primeiros cristãos, vai cair nessa tática desses pastores. Fala que nós somos adoradores de imagem, etc. Porque se você for ler o Velho Testamento, a igreja segue 100% essa analogia, essa tradição. Não tradição da lei, porque Cristo revogou a lei e se colocou em 2 mandamentos, porque ele eliminou a lei na sua carne, vai dizer Efésios 22, 14 e 15. Olha, seguimos 2 maiores mandamentos, resumiu os 10 mandamentos lá no Velho Testamento, desde 25, Êxodo 20, em 2, amar a Deus sobre as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Olha só que interessante. E aquele que segue o regime da lei, decaísse da graça. Gálatas 5, 4. Gálatas 13, 10. Aquele que seguir um mandamento da lei tem que seguir todos os 610. Senão é maldito. Você está entendendo? Que isso veio revogar tudo isso, meu irmão. Veio aperfeiçoar a sua igreja. Antes o sacerdote fazia sacrifício com um animal, etc. Não, hoje em dia não precisa mais disso. Porque por causa do sacrifício salvífico de Cristo. E é só o sacerdote que faz a consagração. Tanto no Velho Testamento e tanto no Novo. Um porta-voz, Moisés. Um porta-voz no Novo, Pedro. Que quem fazia a mediação era Moisés. Promulgada por anjos.
No Novo Testamento, não. Mediação entre Deus era Cristo. Um só mediador. Quando Cristo morre, deixa o pastoreio Pedro sobre ti, Pedro, ficar na minha igreja, o que você ligar, será desligado. O que você desligar, será desligado. Ó. Porta-voz. Uma só igreja, uma só fé, um só corpo, um só espírito, um só batismo. Uma só doutrina, um só evangelho. Não há dois evangelhos a ser pregado, a dizer Gálatas 1:7, o apóstolo Paulo fala. Mas as pessoas não querem ler a Bíblia. Quer escutar qualquer baboseira e seguir. Se você ler os Pentateuco, ali a igreja está originada ali, na tradição, no magistério apostólico. Porque o tempo as igrejas católicas é cheio de imagem, porque o templo de Salomão era cheio de imagem, porque a igreja católica tem essa prefiguração da primeira igreja lá do Velho Testamento, o tabernáculo e o templo do rei Salomão. Porque o próprio Cristo andou no templo do rei Salomão, não falou nada em João 10:23, se eu não me engano. Em João 10:30, eu e o Pai somos um. Você está entendendo, meu irmão? Tem que seguir essa tradição. A Igreja Católica segue 100% a Bíblia, porque a Bíblia foi criada, foi organizada, foi escrita, foi revogada pela Igreja. Se você tem essa Bíblia debaixo do seu braço, meu protestante, graças à Igreja, graças aos bispos, graças aos mártires que edificaram a Igreja. Se você começar a ler o Velho Testamento, jamais você vai cair nessa tática. Faça a campanha voto de sacrifício, é campanha da chave, é campanha das portas abertas, é campanha de Manassés, é campanha de Efraim, é campanha da vassoura santa, é do óleo ungido, é sabonete ungido. Jamais você vai cair nessa tática, porque não tem, meu irmão. Não tem. O que salva é a fé, meu irmão. A fé. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Mas você tem que seguir, ler, entender, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Mateus 24:24, muitos falsos profetas virão enganarão até os próprios escolhidos. Quem são esses escolhidos? Quem venera, quem segue realmente a Bíblia 100% e a verdade que é a igreja. Coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, do 25 até o 27. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, meu irmão. Assim que o Velho Testamento nos ensina. Pode ver, morreu o profeta Elias. Foi arrebatado para a glória. Um porta-voz daquela época era Elias. Subiu para a glória. Deixou o seu sucessor, que é Eliseu. Olha só que interessante. Os profetas sempre deixam um porta-voz. Por que Deus não falou com os dois, não, meu irmão? Lá no livro de Daniel, quem era o porta-voz? Daniel. Lá do tempo do profeta Jeremias, Isaías. Tinha vários profetas. Por que Deus não falava com vários profetas? Não falava só com um só. Porque para não ter bagunça. Hoje no Novo Testamento tem a graça por causa do Espírito Santo. Nem todo mundo tinha o Espírito Santo. Os profetas representavam a igreja, meu irmão. Um só porta-voz. Uma só unidade. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado. Esse vídeo é para você não perder a sua fé, mas para você aumentar a sua fé. Glória a Deus, aleluia.